pessoal, tudo bem? Deixa eu pegar meu óculos aqui. Pronto. Aí, agora eu consigo ver os comentários. Olá, tudo bem? Deixa eu colocar aqui Vamos lá, eu vou fixar aqui o comentário. E aí eu vou fixar ele. Tá? Acho que tá fixado. Acho que sim. Pois é. Aí, pessoal, peço desculpas aí, eu tive 2 minutinhos de atraso. Boa noite, Rosiane. Obrigada por ter entrado. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre ansiedade, tá? E aí eu preparei uma aulinha aí para vocês, né? Pensando nesse tema. E aí vou discorrer um pouquinho. E aí a ideia é falar um pouquinho, né? O que é ansiedade, o que a gente pode observar como sinais de ansiedade. E depois já vou passar algumas dicas para vocês. Porque não adianta nada falar o que é e depois não passar nenhuma dica, né? Ah, legal. O som, tá me ouvindo bem? Como que está o som? Tá tranquilo? Oi, Roberta! Tudo bem? Que bom que você entrou. Obrigada aí, tudo bem? O som tá legal? Estão conseguindo me ouvir bem? Como que está o som para vocês? Me dão um toque aí? Porque às vezes a gente arruma tudo. Hoje, como eu estou de microfone... Ah, legal. Como eu estou de microfone, às vezes fica um pouquinho ruim, enfim. Ah, legal. Então tá bom. Gente, agora no comecinho, eu vou pedir para que vocês compartilhem aí nesse aviãozinho com as pessoas que vocês acham que precisam estar aqui ouvindo gente nesse bate-papo, tá bom? Não façam spam, não mandem para quem não tem interesse, sabe? Não sai enchendo a caixa de mensagem aí, né, do direct das pessoas, para que as pessoas depois não fiquem chateadas, né? Porque ninguém gosta de spam. Então, aí a gente poder passar aí para convidar quem vocês acham que mereça mesmo, que vai contribuir, para quem vocês acham que essa live vai agregar, né? Que eu acho que é importante isso. E aí, eu tentei fixar o comentário, mas não fixou. Ah, legal, agora fixou. Bacana. Porque aí quem entrar vai conseguir ver, né, qual é o assunto. Vou esperar só mais um pouquinho para a gente poder começar com a aula, né? Porque hoje eu preparei uma aulinha sobre ansiedade. E aí, assim, como que está? Vão colocando aí, pessoal, como que está esse tempo de quarentena para vocês? Coloquem aqui, por favor, como vocês estão lidando com a quarentena. Gostaria também de pedir para que vocês, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar, pode fazer pergunta, porque depois eu vou ter um tempo aí para responder as perguntas. Já chegaram algumas perguntas pelo direct, mas aí mesmo que vocês forem colocando aqui, eu vou responder também, tá bom? Como que estão lidando com a quarentena nesse momento? Coloquem aqui para mim. Consultora Camila também. Coloquem aí para mim. Tem algumas pessoas que estão sempre aqui com a gente, né? A Rosiane, a Roberta. Agradeço aí a presença de vocês. Sempre nas lives aqui com a gente. Agradeço muito. Pois o que eu tenho percebido é que tem aumentado muito o número de pessoas procurando ajuda. Porque a gente percebe que muitas vezes as coisas já estavam numa situação que não estava muito favorável, mas o dia a dia das pessoas acabava deixando as pessoas
sem parar para pensar. A Rosiana, numa reunião de pais, senti que as mães estavam ansiosas. Você também, né, Roberta? Te deixa ansiosa as aulas online? Então, porque o que acontece, né? A gente pode perceber que tudo aquilo que é novo deixa as pessoas um pouco mais agitadas, um pouco mais ansiosas, porque não é uma coisa que elas dominam, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que, vamos pensar, professoras recém-formadas, vai fazer uma aula para ser avaliada, né? Elas ficam nervosas, porque não estão acostumadas com aquela questão, com aquela situação. Porém, o que acontece? Conforme você vai tendo anos de prática, dar aula ali é tranquilo para você. Hoje a gente está falando de pessoas que têm bastante experiência, porém, o que acontece é que é uma situação muito nova, realmente deixa as pessoas mais ansiosas assim. E pensando, né, nos pais, eu percebo que o que tem acontecido? A gente tem recebido muitas pessoas falando, né, de que estão se sentindo a situação saiu do controle delas, porque antes existia aí uma questão que as pessoas trabalhavam, que as pessoas corriam muito, que estavam muito aceleradas, e aí o que acontece? Elas começaram a perceber que elas precisavam desacelerar, que elas tinham que se renovar, que tinham que fazer coisas que elas não estavam dominando. Então mudou muito, mudou para todo mundo. Carol, minha querida, tudo bem? Ai, que bom que você entrou, Carol. E aí o que acontece? Muitos pais acabaram percebendo que muitas vezes os filhos apresentam alguns comportamentos que eles não percebiam. Às vezes vinham algumas reclamações, algumas queixas da escola, mas os pais eles não entravam em contato com isso, porque eles acabavam não convivendo tanto com o filho. E hoje eles têm que lidar com essa questão da falta de comportamento, às vezes da falta de comprometimento com os estudos. Então os pais acabam ficando mais ansiosos, sim. E sem contar, né, pessoal, que assim, o que acontece? Muitas vezes as pessoas já estavam ansiosas, as pessoas já percebiam que já tinha algo ali que não estava legal. E aí o que acontece? Quando você é obrigado a ficar reclusa, você não precisa, não pode ficar saindo de casa para poder. Eu desliguei aqui o somzinho ambiente porque a gente já está quase entrando no assunto. As pessoas ficam reclusas para né, não podem mais ficar saindo de casa, tendo essa questão, deixa eu só tirar aqui, não tem mais essa questão de ficar conversando com os amigos no trabalho, porque isso também é muito importante, né? Acabam ficando mais percebendo, voltando para si. E o que acontece é que quando as pessoas voltam para si, elas acabam percebendo, ai, nossa, me pediu outra senha, aqui, pronto. Acabam percebendo que elas já tinham alguma coisa incomodando e que aí elas precisam lidar com essa situação. É verdade sim. Rosiane, as crianças, elas estão sofrendo demais. Até outro dia eu estava fazendo uma live, há 2 semanas atrás, e meu esposo não tinha chegado ainda. E aí meu filho, eu falei, filho, eu vou começar a live, você vai ficar aqui quietinho, fica até vendo TV, né? E aí, não fica aqui comigo, fica ali quietinho. Ai, menina, eu tava fazendo a live, só vi aqui atrás de mim, aqui, os pezinhos levantando. Porque meu filho começou a plantar bananeira. 1 hora de live, ele não aguentou, né? E ele é um fofo, ele não veio me incomodar, só estávamos nós. Mas é assim mesmo. As crianças, elas não têm aquela questão de poder sair pro parque, correr, pular. E às vezes eles ficam fazendo isso em casa, nos apartamentos. E isso é bastante complicado. A gente tem que entender isso enquanto adultos, né? Então vamos lá, olha, eu vou me apresentar, porque eu já comecei a falar, a gente já quase entrou no assunto da live, já entramos no assunto da live, né? Mas tem algumas pessoas que estão entrando e que não me conhecem. Meu nome é Alessandra Biselli, né? Sou psicanalista, psicopedagoga, sou mestre em saúde da criança e do adolescente. Faz 20 anos que eu
né, estou aí nos atendimentos clínicos, gosto muito do que faço. Aqui em casa, às vezes, tem uns atritos aqui, porque eu gosto tanto do que eu faço que às vezes eu trabalho além do que eu poderia. Às vezes eu tô assim, pra mim, trabalhar é uma diversão. E às vezes meu marido tem que falar, chega, parou, acabou, né? Agora é hora de descansar. Mas eu não me canso, eu gosto muito, então assim, pra mim é tranquilo. E ele sempre comentou comigo, eu gostaria de trabalhar em algo que fosse minha diversão também. Isso é muito bom, né? Porque eu me divirto trabalhando. Mas o nosso assunto é ansiedade, tá? Então eu vou falar um pouquinho, né, o que é ansiedade, né? Vou falar também um pouquinho de quais são os principais sintomas que são aí que aparecem, que são possíveis de ser observados, e vou dar algumas dicas para como lidar com a ansiedade. E depois eu vou responder as perguntas também, né? Já tem algumas perguntas que foram feitas aqui pelo nosso Direct Messenger. E aí eu vou responder as que vocês forem fazendo também, tá bom, pessoal? Eu gosto bastante desse bate-papo, que fica mais interativo. E podem me fazendo pergunta. Então, pois é, né? A questão da ansiedade, ela está muito presente nesse momento de quarentena. E a gente percebe que o que aconteceu é que as pessoas acabam saindo um pouco dessa rotina. Ai, obrigada. Amo esses corações, gente. Obrigada. As pessoas acabam saindo muito dessa rotina de trabalhar, desse trabalho desenfreado mesmo, e acabaram tendo que voltar um pouquinho mais para si, sabe? De poder voltar e falar assim, olha, o que eu estou sentindo? Quem sou eu? Porque as pessoas têm que ficar um pouquinho mais em casa, conviver mais com a família, que muitas vezes eles não tinham tempo para conviver. Então é assim, as pessoas acabam precisando ter essa reflexão. E essa reflexão, muitas vezes, elas correm de fazer isso. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu estou aqui depressiva ou estou ansiosa, eu vou para o shopping fazer compras porque isso vai me resolver o problema. A sensação é de que resolve sim, né? Num primeiro momento, porque você sai, você vê lojas, você compra alguma coisa que gosta, você chega em casa, se veste, olha, né? Fiquei tão bonita, não sei o quê. Só que depois, aquela euforia passa, né? Aquela sensação de bem-estar passa, porque é muito além de comprar algo, vai muito além disso. Então, quando as pessoas se sentem bem comprando algo, porque aqui, assim, na verdade, assim, comprar algo está fazendo com que ela se sinta um pouquinho melhor, mas não vai resolver a causa. É como se a pessoa estivesse com uma infecção, e a infecção da febre. E aí ela vai lá e toma um paracetamol para tirar a febre. Ok, vai tirar a febre. Só que só tira a febre, mas não resolve a infecção. Para resolver a infecção, você tem muitas vezes que tomar um antibiótico. E aí eu falo que a psicoterapia é esse, né, que vai na causa. Não é fácil? Não é. As pessoas muitas vezes não gostam, só que depois dá um alívio muito grande. As pessoas às vezes vão adiando esse processo de terapia porque falam assim, nossa, não, eu não vou gastar esse dinheiro com a terapia, eu vou gastar esse dinheiro no shopping. Mas é um ledo engano, porque acaba não resolvendo. Então, pensando na ansiedade, as pessoas estão se percebendo mais ansiosas, porque elas muitas vezes já estavam ansiosas, mas acabavam disfarçando com outras coisas, em vez de se olhar. Então a gente percebe isso, e isso eu falo que tem um lado muito bom da quarentena, porque Freud, né, eu sou freudiana, e aí o que acontece? Freud sempre disse que tudo aquilo que não é resolvido volta. Como se fosse um jeito de você poder reviver aquela mesma situação para ter a chance de se trabalhar. Então, quando você revive aquela situação novamente, você ganha uma nova chance de trabalhar aquela questão que ficou mal resolvida na sua
no seu inconsciente ali, né? Ficou mal resolvida na sua vida. Muitas pessoas não gostam, porque falam assim, nossa, de novo isso aconteceu? De novo, né, na questão de namorados, né, de namorados, de situações de trabalho, muitas vezes falam, nossa, eu me dava mal naquele trabalho, né, o pessoal fazia, tinham comportamentos que não eram interessantes, que eram comportamentos ruins em relação ao meu respeito, aconteceu de novo, as pessoas me faziam de boba, e aí eu mudei de emprego, e agora ninguém me conhecia, né? Eu fui para uma outra empresa, e isso está se repetindo de novo, o que está acontecendo? E aí eu coloco, né, a importância que tem isso, porque se aconteceu de novo, é o universo te dando uma nova chance para você pensar. Por que isso aconteceu novamente com você? De repente falta você se impor, de repente falta você colocar limites, de repente falta você não ser mal educada, mas falar assim, olha, eu não gostei do que vocês fizeram comigo, do que você falou, porque às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais enfática, assim, às vezes não dá para ser aquela coisa, aquela pessoa tão boazinha, tão, né, que as pessoas às vezes confundem bonzinho com bobinho, boazinha com bobinha. Então, assim, é importante a gente se impor. Aquela pessoa que nunca se coloca, pra mim tanto faz, pra mim tá bom. Então, é um sinal de baixa estima. E ansiedade, eu estou falando isso porque a ansiedade acaba gerando medos. E esses medos, eles são inconscientes muitas vezes. E esses medos te travam, te fazem você não falar aquilo que você gostaria de falar. Os medos fazem você não se posicionar, não se colocar. E aí, eu acho que é importante a gente diferenciar ansiedade de medo. Porque o medo é alguma coisa real, é medo de alguma coisa que é tangível, é alguma coisa que eu sei explicar o porquê que eu tenho aquele medo. Deixa eu só virar aqui para eu não perder a hora. Ai, o que eu fiz? Ai, eu fiz alguma coisa errada, gente. Arrumei. Desculpe. O medo é algo natural que acaba sendo muito bom para o ser humano quando ele é um medo tangível ou é um medo real, é um medo de alguma coisa que realmente eu preciso me proteger. Então, por exemplo, um medo de incêndio, né? Então, assim, se eu deixar o meu fogão com o gás ligado, pode pegar fogo na minha casa, e aí eu tenho medo disso, então eu vou lá, olho. Mas aquela pessoa que tem um medo exagerado, no sentido de que vai lá, olha, eu desliguei o fogão, saio dali, e aí daí a pouco eu lembro, nossa, será que eu desliguei o fogão mesmo? Vou lá e olho. Só que aí a hora que eu vou olhar, eu ligo todos os botões. E aí eu corro o risco de desligar, e eu saio. Aí daí a pouco eu falo, nossa, mas eu acho que liguei. Aí vou lá. Ou, sabe, aí a gente já chama de um transtorno obsessivo compulsivo, se isso for de uma maneira muito avantajada. Então aí, de lavar muitas as mãos, de ficar conferindo sempre as mesmas coisas. Então isso já é um medo exagerado, que é um transtorno de ansiedade também. O TOC é classificado como um transtorno de ansiedade. Porém, existe o medo bom, o medo que te livra da morte. Se você fala assim, não, eu não vou ficar aqui fazendo graça no parapeito do 20º andar sem vidro, sem redinha, eu vou ficar aqui pendurada. Não, eu posso cair. Então, isso é um medo real. Agora, o que seria um medo que não é real? O medo que a pessoa começa a imaginar. Nossa, mas eu estou aqui super segura, não estou perto, não estou em perigo iminente de cair do parapeito de uma janela, de uma sacada. Mas eu começo a suar frio e pensar, poxa, eu posso cair. E aí, mas você está num lugar super seguro. Isso é um medo de ansiedade. Né?
A Roberta tá perguntando assim, ela teve um relacionamento difícil com o ex dela, terminaram sem conversar e ele faleceu. E se tem alguma coisa relacionada com a ansiedade? Então, isso é uma coisa que se te fizer mal, Roberta, é importante trabalhar. O que é ansiedade? Ansiedade é quando você tem ou pensamentos repetitivos, e eu vou até colocar aqui, pessoal, ó, e vai ajudar bastante vocês, aqui. Vocês estão conseguindo ver? Eu acho que eu vou ter que Estão conseguindo ver? Eu vou tirar os comentários. Deixa eu ver como que faz isso. Vocês estão conseguindo ver? Ó, os sintomas físicos aqui da ansiedade. Aí, respondendo sua pergunta, Roberta, assim, quando você ficou... me parece que é mais uma situação mal resolvida do que realmente um sintoma de ansiedade, do que realmente uma ansiedade. A gente pode pensar que poderia ser ansiedade quando você começa a pensar e aí você começa a ter sobressaltos quando você lembra dessa pessoa. Aí sim, pode ser um sinal de ansiedade. Então, assim, olha, o que a ansiedade pode nos trazer? Quais são os sintomas físicos? Aqui eu coloquei no nosso slide os sintomas mais frequentes, ou seja, aqueles que são mais fáceis de serem apresentados. Então, assim, ó, falta de ar. Então, a pessoa começa a ter... Sabe aquela coisa? Sabe que começa a faltar o ar e ela não sabe explicar o porquê que está acontecendo isso? Porque a ansiedade é uma situação que não é real. Ela vem por pensamentos. Ela vem por situações que você tem... Por exemplo, você vai dar uma aula online. Você começa a sofrer antes de dar a aula. Aí, na primeira vez, ok. Na segunda aula, ok. Só que depois da segunda aula, você já tá um pouquinho mais tranquila. Na terceira, na quarta, você já tá falando. Às vezes dá uma, né, na hora que você vai começar, assim, dá um friozinho na barriga. Mas depois vai passando. Vai chegar uma hora que você vai entrar na aula online como se você estivesse entrando na sua sala de aula. E aí não dá falta de ar, mas... Quais são os sintomas de ansiedade? Falta de ar, taquicardia, o coração batendo mais rápido, acelerado, tremores, e aí você começa a tremer, suar frio, sabe aquela coisa de você ficar com as mãos geladas, dores no peito. Então, muitas vezes as pessoas têm até um sintoma físico mesmo, que parece que está tendo uma parada cardíaca, um AVC, o peito começa a sentir dor no peito, a tensão muscular, então essa parte aqui fica tudo enrijecida, então a pessoa começa a ficar com estômago, então chega até da úlcera nervosa. Eu tive úlcera nervosa e quando eu estava no meu mestrado, eu inventei de fazer mestrado na Unicamp, na medicina. Eu falei, não, eu quero fazer mestrado na Unicamp e tem que ser na medicina. Eu fui lá, comecei a estudar, fui lá fazer a prova. E aí eu entrei, né? Só que aí eu entrei e falei assim, não, né? Vou continuar trabalhando, vou continuar minha vida, vou entrar e vou fazer mestrado. Só que aí, gente, que assim, ilusão, né? Porque eu trabalhava bastante na época, tava trabalhando, tava fazendo mais uma faculdade e entrei pro mestrado. E assim, eu achei que eu era super mulher, né? Porque Mulher Maravilha, não consegui. Aí, chega uma hora que você não né, precisa ter um time aí e falar, não, chega. E aí eu até tranquei a faculdade, continuei só trabalhando, diminui um pouco dos meus clientes do consultório e fiquei com mestrado. Mas era uma coisa que eu tinha que estudar muito, tinha muitas coisas que eu não sabia. E aí eu comecei a ter sintomas de gastrite nervosa, porque realmente eu estava abusando do meu físico,
viajava toda semana para ir lá, né, fazer os atendimentos lá no hospital, e então foi uma fase bem intensa. Mas a gente tem que perceber se esses sinais, eles são por causa de alguma coisa que você está vivendo momentaneamente, ou se os sinais vêm por causa de alguma coisa que você... Os sinais não somem. Então, assim, tô com falta de ar e continuo com a falta de ar, com esses sintomas aí, tô, né, com dor de estômago, de cabeça frequentes. Então, aí você tem que parar para dar uma olhadinha nas questões aí importantes para perceber se você não está com sinais de ansiedade mesmo. E aí, assim, ai, Alessandra, mas só esses sinais, só esses sintomas físicos me mostra aí se eu estou com ansiedade ou não? Não, a gente também tem os sinais psíquicos. E aí eu vou colocar aqui para vocês os sinais psíquicos. Tá dando para enxergar aí bem? Gente, vocês estão conseguindo enxergar? Me fala aí. Tá. Ó, acho que estão vendo meus slides, né? Tá bom. Então, assim, quais são os sinais psíquicos de que você está com ansiedade? Uma preocupação excessiva. Então, sabe aquela pessoa que não consegue desligar? Então, aquele momento que você fala assim, poxa, eu não tô conseguindo relaxar. Eu vou dormir, eu fico pensando nos meus problemas. Eu vou dormir, eu fico pensando naquilo que eu preciso fazer. Eu não tenho vontade de falar com as pessoas vou me distrair. Tudo bem que a gente, né, evita o contato social, e é bom mesmo evitar o contato social. Essa semana videoconferência, faz as salas de reuniões, né? Então pode jogar a conversa fora sem precisar ir até a casa da pessoa. Então, assim, preocupação excessiva, se você perceber que você não está tendo nem vontade de conversar com outra o seu modo de ser, o seu modo de falar, se você está sem paciência, porque isso também é um bom indicativo de pensamentos acelerados, né, de ansiedade. Alteração no sono, né? Então, a pessoa que começa a ter ou uma noite mal dormida, começa a perceber que não está tendo uma qualidade... Tá travando? Ai, pessoal...
uma sensação ruim. Então, ansiedade também traz, né, pesadelos, uma alteração no sono, alteração no apetite. Então, é muito comum a gente perceber que algumas pessoas com ansiedade, algumas pessoas que estão no momento mais ansioso, uma alteração no apetite, e algumas pessoas comem mais e outras pessoas comem menos. Então, tem algumas pessoas que perdem o apetite e outras pessoas ganham o apetite. Mas é de cada um, mas as duas coisas são ruins, tá? Pessoal, melhorou ou ainda está? Ah, vamos lá, ó. Outra alteração psíquica que as pessoas enfrentam é a questão dos medos irracionais. Então, aquilo que eu havia falado, nossa, eu tô com medo de que poxa, gente, que chato. E agora, ficou melhor? Não vai mudar nada, né, gente? Se eu apertar aqui. Vê se melhora. Sem o slide. Vamos ver se vai melhorar. E outro sinal de ansiedade é a desatenção. A gente fica um pouco mais desatenta, a concentração cai, então o seu rendimento também cai, tanto o rendimento escolar quanto o rendimento no trabalho. Então é importante a gente pensar nisso e levar isso em conta, que o rendimento também cai quando você está com ansiedade. E quais são as dicas? Fazer para poder amenizar isso. Então, assim, respiração de diafragma. Eu coloquei um nariz aqui porque para colocar um diafragma o pessoal não ia entender, né? Mas a respiração de diafragma é aquela respiração que você sente na barriga, no seu estômago. Então você respira pelo nariz, inspira pelo nariz e aí você segura. E você vai sentir o seu diafragma mexendo e não o seu ombro. Então tem que sentir o diafragma. Essa respiração acalma muito. Geralmente, quando a pessoa está passando por um momento de pânico, né, de uma síndrome, né, de uma situação em que ela começa a entrar num quadro de pânico, a gente indica essa respiração,
porque ela acalma. Outra questão que é bastante importante para que haja um controle da ansiedade é o exercício físico. E aí, em relação ao exercício físico, não precisa ser nada muito aeróbico. Você pode fazer o que for. Pode fazer um exercício aeróbico, mas você também pode fazer uma yoga, por exemplo. Não necessariamente precisa ser alguma coisa de exercício que você mexa na sua respiração. Se você conseguir fazer um exercício aeróbico, é melhor ainda. Mas qualquer tipo de exercício físico, tá? Meditação é muito importante, é muito legal, porque você consegue ficar consigo mesma. Fazer coisas, quando eu coloco esse eu, é fazer coisas que te dão prazer. Né? Pensar assim, olha, o que me faz feliz? O que eu posso fazer que me faz feliz? Então, sempre levantar questões que vão te trazer prazer. Porque às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente nem para pensar isso. O que me dá prazer? Quais são as atividades que eu gosto mesmo de fazer? Evitar pensamentos negativos. Se você perceber que esses pensamentos eles estão sendo recorrentes, mude a sintonia. Vai ouvir uma música, vai ler um livro, se você conseguir se concentrar. Ou então, vai assistir um filme. Evite dar combustível para esses pensamentos. Porque às vezes os pensamentos negativos vêm e você fica alimentando. Então, tente evitar ficar alimentando esses pensamentos negativos. Essa mãozinha aqui, você pare. Desacelere. Tira o pé do acelerador. Esse momento é um momento também propício para isso. Para que você consiga olhar para você, olhar para a sua vida, né? Refletir. A Rosiane colocou aqui, autoanálise é muito importante. Às vezes, Rosiane, as pessoas não têm até ferramentas para fazer essas autoanálises. Às vezes elas não conseguem se analisar. Muitas vezes a gente pede um questionário para as pessoas e elas não sabem falar do que você mais gosta, o que te faz feliz. Então é importante essas autoanálises. E tirar o pé do freio. Se permitir, fala, olha, eu não preciso dar conta de tudo. Eu não sou essa Mulher Maravilha. Eu não sou esse super-homem. Eu não sou essa pessoa que tem que dar conta de tudo e se cobrar muito. O que eu vejo muitas vezes, e assim, nos posts que dá muito, os posts que dão muito comentário, que a gente coloca ali no Sabiamente, é quando a gente coloca uma dor do tipo, cansei, eu não tô dando conta, para de se culpar, porque a culpa gera um sofrimento muito grande. A culpa, né? E aí, Roberta, até pensando na pergunta que você fez, talvez a culpa seja a maior vilã da sua história. Porque às vezes você fala, poxa, eu não conversei com a pessoa antes dele morrer. Mas se era um relacionamento desgastado, que não te trazia sofrimento para ambos, deixar a culpa ir embora. Porque um relacionamento não é feito de uma pessoa, é feito de duas. Então, se os dois não quiserem ficar juntos, se os dois não plantarem esse relacionamento, se os dois não fizerem com que isso vá adiante, não vai crescer, não vai florescer, tá? Então, pensar nisso. Pare. Perceba que você pode se dar o tempo de dormir até um pouco mais tarde, que você merece, que você... Você é merecedora, sim. Aí eu coloco também um frasquinho de remédio. Coloco o símbolo da psicologia. E aí a psicoterapia, ela é muito importante, porque ela vai fazer você refletir nas suas questões e entender a causa do seu sofrimento. Ou a causa, pensando na psicanálise, né, na minha linha. Mas também tem outras linhas que vão te ajudar a mudar o seu comportamento.
Por exemplo, a análise do comportamento, ela vai analisar os seus comportamentos e vai mudar o seu comportamento, vai te ensinar a mudar o seu comportamento para que você não sofra. E aí é muito legal, porque ela é muito mais rápida do que a psicanálise. Uma outra abordagem dentro da psicologia que também trata a ansiedade é a psicologia cognitivo-comportamental. A cognitivo-comportamental, ela vai mexer nas suas crenças. Então, ela vai investigar quais as crenças que você tem, o que você acredita e o que você pode fazer para mudar toda essa situação. Tá? Então, dentro da psicologia, tem algumas técnicas que são muito importantes para te ajudar a sair desse quadro de ansiedade. E o medicamento, tá? Esse frasquinho que a gente pode até procurar um psiquiatra para poder fazer uma avaliação. É importante isso. Eu recebi há um ano atrás uma indicação de uma pessoa que veio da psiquiatra. E aí ela falou, olha, essa pessoa já teve um quadro de depressão e ela me indicou e falou, olha, vai lá, faz terapia, e depois se você, daqui a um tempo você volta e eu vou te reavaliar, daqui uns 4 meses você volta, porque aí eu vou ver se eu vou te dar remédio ou não. E foi o que aconteceu, ele veio fazer terapia comigo e aí foi muito legal, porque quando ele voltou daí 4 meses, ele já estava outra pessoa, assim, no sentido de que ele já estava muito mais consciente, os sinais tinham já amenizado muito, os sinais de depressão. E aí até hoje ele não tomou remédio. Mas é importante que você vá fazer uma avaliação psiquiátrica, porque aí o psiquiatra vai ter condição de falar, olha, você precisa da medicação ou não. E se não precisar, também não tem problema nenhum tomar, porque a medicação psiquiátrica, ela atua no cérebro, mas tem medicação cardíaca que vai atuar no seu coração, que também é algo importante, né? Então, quebrar esse preconceito, esse tabu de que, nossa, remédio psiquiátrico é só para quem que é louco. Não é. Vai atuar nos neurotransmissores também, vai ajudar, né? E aí, fazer alguma coisa por ti, né? Então, assim, eu vou responder as perguntas, tem várias perguntas aqui, se vocês forem tendo mais perguntas, pode mandar, né? Obrigada, a Carolina tá colocando, que legal, obrigada, Carolina. Aqui tem uma perguntinha que vai falando assim, olha, comer muito pode ser um sinal de ansiedade? Pode ser um sinal de ansiedade, sim. Quando você percebe que você come para saciar aquele desejo de fazer de algo. Sabe aquela coisa que você come porque alguma coisa está te faltando? Então você vai lá, abre a geladeira, olha dentro da geladeira, fala, nossa, não é aquilo que eu quero. Aí vai lá, pega uma bolacha. Daí a pouco você acabou de comer a bolacha. Daí a pouco você vai lá, pega um chocolate ou pega uma bala, ou vai lá, come alguma coisa que tem na geladeira, bebe um leite. Então, isso já não é mais fome. Se você já comeu alguma coisa, uma quantidade legal, e já está saciada, não é mais fome. Então, lembrar que... Deixa eu tirar aqui. Isso, deixa eu tirar aqui. Lembrar que... Pronto. Lembrar que toda vez que você come, que a comida não é para saciar a sua fome, ela tá entrando no lugar de outra coisa, tá bom? Então, fiquem espertas aí nessa questão. Deixa eu ver, uma outra pergunta aqui. Quais são os sinais de ansiedade em crianças? Então, como que as crianças apresentam os sinais de ansiedade? As crianças acabam ficando mais irritadiças, então elas ficam irritadas por qualquer motivo, então elas começam a ficar, às vezes, até agressivas. Elas começam a apresentar muitos medos. Inclusive, as crianças apresentam um quadro que chama mutismo seletivo. Então, o que é isso, Alessandra? Algumas crianças, e isso já é um sinal grave de ansiedade, tá? Elas param de conversar, elas param de falar em determinados ambientes. Então, elas param de falar em público. Tem alguns casos, inclusive,
né? A gente teve 2 casos assim que a criança não conversava na escola. 2 casos recentes. Já tivemos mais, mas não é um caso muito comum, é um caso mais grave, né, de ansiedade infantil. Mas essas crianças, elas não conversavam na escola. Inclusive, uma delas não conversava nem, só conversava em casa e não conversavam nem com o avô, conversava só com a avó. Então, assim, é um caso bem complicado. E a gente não pode deixar chegar nisso, tá? Então, esses são os sinais de ansiedade na criança, além desses do adulto, tá? Então, a criança também tem alteração de apetite, de sono, começa a dormir mal. Então, tem vários sinais aí importantes que a gente pode levar em conta. Quais tratamentos são indicados para ansiedade? Então, os tratamentos que são indicados, eu já até falei, né? Tem o medicamentoso, tem a psicoterapia, mas também tem algumas práticas que vão te ajudar. Outra pergunta aqui que fizeram, que é da Cláudia, olha, todo ansioso precisa de medicação? Não, não é. E a terapia, ela ajuda muito nessa questão. Ela ajuda muito a pessoa a lidar com a ansiedade sem precisar tomar medicação. Existem os fitoterápicos também, que funcionam muito bem, né? Tem algumas pessoas que resolvem bastante. O que acontece? A psicoterapia, ela é importante, porque mesmo com a medicação, é importante que a pessoa use, que ela faça terapia, porque a medicação ela vai atuar no sistema nervoso central, no cérebro da pessoa, mas a terapia vai ajudar a investigar a causa. Lembra que no comecinho dessa nossa live eu falei da questão de você poder, né, quando você está com febre, você toma um antitérmico, mas se a origem é uma infecção, você tem que tomar algo para sanar a infecção. A terapia é isso que vai cutucar essa infecção, vai cutucar isso para você poder resolver a sua questão de base, ou seja, a sua causa, tá? E aí, gente, tem mais uma pergunta aqui. Para tratar a ansiedade, precisa de algum laudo médico? O que acontece é que, assim, pessoal, às vezes o convênio mesmo exige para fazer uma cobertura ou para dar um reembolso, ele exige um encaminhamento médico, mas não necessariamente precisa, tá? Qualquer pessoa que queira, que perceba que tem os sinais, que perceba que tem os sintomas, pode sim procurar terapia, pode sim procurar um psiquiatra para poder fazer uma avaliação sem um encaminhamento, sem um laudo médico, tá? Na nossa página aqui, eu tinha colocado fixado aqui, mas já saiu. Eu já desfixei, né, gente? Mas eu vou colocar aqui o site. Qual que é? Ó, aqui você vai conseguir... Ai, opa, deixa eu colocar aqui, ó. www.sabiamente. Epa. Aqui, ó. Você vai ter na página do site, a gente... o que a gente fez? A gente colocou um quiz, mas esse quiz, ele é muito bacana, porque a gente que montou esse quiz, e a gente pegou os sinais, os sintomas de ansiedade do Manual de Doenças Psiquiátricas. Então, você vai fazer ali e você vai ter uma resposta um pouco mais... Claro que é um quiz, não é nada, né, científico, no sentido de que isso daqui tem uma comprovação, não vai substituir uma consulta com o médico, mas vai te dar um bom norte aí se você tá ansioso ou não. Então, você vai entrar no site, né, nesse site que eu passei, www.sabiam.com.br, passei errado. E aí, .com.br, tá errado. E aí, você vai conseguir fazer o quiz. Vai rolando lá na barrinha e tem quizzes. Aí tem quiz para ansiedade, tem vários quizzes que a gente fez, bem bacanas. Dá para você ter uma ideia aí se você tá passando por um momento mais ansioso. Pessoal, deixa eu ver aqui.
se tem mais alguma pergunta que eu ainda não respondi. Hoje eu peço até desculpa, eu não sei o que aconteceu. A internet tá aqui completa, só que várias pessoas falaram que está travando. Eu não sei o que aconteceu, mas eu peço desculpas, tá? Eu peço que vocês comentem comigo aqui o que vocês acharam do assunto. O vídeo vai para o IGTV aqui da Sabiamente. E eu queria também falar que se alguém precisar de algo, a Clínica Sabiamente ela tem ótimos profissionais, tem vários psicólogos de várias linhas. Atendemos crianças, adultos, adolescentes. Então a gente tem um trabalho aí multidisciplinar, muito bacana. Se vocês precisarem de ajuda, pode contar com a gente. Tem no nosso site também um blog que tem vários artigos bem bacanas que ajudam muito, assim, uma coisa bem tranquila, bem fácil de entender. Então, assim, vão lá que vocês vão gostar e depois comentem, né? Se vocês acharam interessante, o que vocês acharam do conteúdo, pode me dar dicas, podem me dar sugestões de novos conteúdos aí, que eu vou gostar muito, e o que eu puder ajudar aí, né, eu vou ficar bastante feliz aí. Façam lá o quiz, depois compartilhe com a gente, e compartilhe com as pessoas que vocês acharem que precisam fazer. Eu vou colocar aqui o site novamente, porque eu coloquei esquecido.com, sabiamente, vamos lá, .com.br. Pronto. Depois comenta, viu, Rosiane? Comenta, pessoal, o que vocês acharam, se ajudou, se não ajudou. E façam o quiz lá e depois vocês me falam, né, como que foi. Vou gostar muito. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Fiquem com Deus, uma excelente noite para todos e até quarta-feira.